Olá, turma, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui hoje, né, com a nossa aula de português, né? Optei por gravar a nossa aula de hoje, pelo fato de nós termos um problema de conexão lá na sexta-feira com a nossa aula de produção textual. Não gostaria que isso se repetisse hoje. E também por conta dessa ser a nossa única aula da semana, então eu queria me certificar que todos vocês pudessem assistir, né? Mesmo quem não pudesse entrar no horário de aulas ao vivo, pudesse acessar a aula depois, já que ela fica, né, salva no canal da escola. Então, o nosso conteúdo de hoje é a correção da atividade que eu passei para vocês. Por isso que eu solicitei lá no grupo que vocês me enviassem a foto da atividade antes que a gente pudesse ter a aula de hoje, porque depois da correção, como eu já expliquei, não faz muito sentido receber a atividade de vocês. Então vamos lá. Nós estamos aqui na primeira questão e ela diz o seguinte: leia o trecho a seguir retirado do mito Eco e Narciso e responda às questões propostas. Mas Eco não se corrigia e prosseguia falando até a exaustão. Um dia, porém, meteu-se com Juno, a esposa de Júpiter, e isso foi a sua ruína. Letra A. Antes da forma verbal, meteu-se, houve a omissão de um termo. Lembrando, gente, essa palavra omissão significa basicamente esconder uma palavra. Então, o termo que foi escondido é eco. Assim como a gente falou no conteúdo na semana passada, nós não precisamos ficar repetindo o mesmo termo várias vezes, né? É possível a gente citar primeiramente esse termo e depois fazer referências a ele. Letra B. Indique a ação que o pronome demonstrativo isso reitera. Então, a ação que nós estamos vendo aqui, quando ele diz: um dia, porém, meteu-se com Juno, a esposa de Júpiter. E isso foi a sua ruína. Isso o quê? Ela ter se metido com Juno. Então, era melhor que ela não tivesse interferido na situação, né? Que ela tivesse ficado neutra. Letra C. A palavra sua também se refere a um termo expresso anteriormente. Qual é esse termo? Eco. Ok? Segunda questão. O mito a seguir nos apresenta o deus dos oceanos, Poseidon. Leia-o e responda as questões. Aí nós temos o título, Poseidon, e ele nos diz o seguinte: o palácio dourado do deus marinho cintilava nas águas profundas e calmas de uma ilha. Poseidon vivia ali em companhia da rainha Anfitrite. Às vezes, saía do fundo arenoso, o mar então se abria para deixar o seu carro passar. E ao lado dele se viam as ninfas e os monstros pulando de alegria. Seus passeios nem sempre eram de bom agouro. O deus era muito irritadiço. Quando sua raiva chegava ao auge, ele surgia das águas brandindo seu tridente. Podia desencadear tempestades e promover a subida da água dos rios que transbordavam. Também sabia fazer o chão tremer, provocando os terremotos. Por isso, os homens o temiam e tomavam a precaução de lhe oferecer esplêndidos sacrifícios antes de iniciar uma viagem no mar. Então, passamos aqui para a página seguinte. Letra A. Por que Poseidon era um deus muito temido? Então, vocês viram no trechinho do mito que nós lemos que ele era um deus temido porque tinha um temperamento irritadiço, né? Ele se, digamos que, zangava com facilidade e ele tinha muito poder. Então, essas duas características juntas faziam com que as pessoas tivessem muito receio, né, do deus Poseidon. Letra B. O que poderia acontecer quando Poseidon tinha seus ataques de ira? Então, ele provocava tempestades, terremotos e inundações. Todas essas situações ligadas à água, né, de onde vinha o seu poder. Letra C. Como Poseidon é identificado no primeiro período do texto? Lá no primeiro período, diz o seguinte: o palácio dourado
do deus marinho. Então ele é identificado lá como deus marinho, ou seja, o deus do mar, né? Ligado ali à água. Letra D. Como vimos, não só os pronomes contribuem para a coesão de um texto, mas também outras classes de palavras. Observando o primeiro parágrafo do texto, indique qual é a expressão nominal substituída pela palavra ali. Lá no primeiro parágrafo, dizia o seguinte: o palácio dourado do deus marinho cintilava nas águas profundas e calmas de uma ilha. Poseidon vivia ali em companhia da rainha Anfitrite. Então vejam que nós estamos fazendo referência ao lugar onde o deus morava, que no caso era chamado de Palácio Dourado. Então a resposta da letra D, Palácio Dourado. Letra E. Analisando o segundo parágrafo do texto, indique qual é o termo que pode ser substituído pelos pronomes ele, no trecho ele surgia das águas, e o ó, os homens o temiam. Então vejam que esses dois pronomes estão fazendo referência ao deus que nós estamos falando, que é o Poseidon. Então nós poderíamos substituir esses pronomes pelo termo o deus, ou então pelo nome deste deus, que é Poseidon. Passando para a terceira questão, que é uma questão objetiva, nós temos o seguinte: no processo de escrita, é muito comum, ao falarmos sobre algo, utilizarmos diferentes formas de referência para evitarmos repetições desnecessárias. Formalmente, chamamos esse recurso de referenciação. Essa referência se dá principalmente por meio da utilização de pronomes, mas outros recursos também podem ser empregados, como os sinônimos. Então, relembrando para vocês, nós já estudamos a referenciação na aula de gramática da semana passada. Essa referenciação serve especificamente para deixar os textos que nós escrevemos mais coesos, para que a gente não se perca na hora de escrever e coloque informações que são desnecessárias. Então, o objetivo aqui é fazer com que o nosso texto seja objetivo, que a gente consiga transmitir a nossa mensagem com a maior facilidade possível. Então a questão pede para a gente analisar as sentenças a seguir e marcar aquela em que a referenciação não resulta em uma imagem pejorativa, ou seja, negativa. Quando vocês viram essa expressão, pejorativo, significa algo negativo. Então a resposta, no caso, correta é a letra D. Mas é importante vocês perceberem por que não podem ser as alternativas anteriores. Por exemplo, a letra A. Pensei que Rodrigo iria me ajudar na arrumação, mas o Bonitinho saiu de campo. Então eu tenho Rodrigo e Bonitinho. Esse Bonitinho está fazendo referência a Rodrigo. Nesse contexto, Bonitinho não está fazendo referência à beleza de Rodrigo, e sim um termo para esnobar, um termo para, no caso, colocar Rodrigo de forma pejorativa. Na verdade, eu estou me colocando de forma negativa, porque ele ia me ajudar e, furou, passou para trás. Letra B. Viram o cachorro de Fernanda chegar no parque e devem ter pensado, o que é aquilo? Então, aqui fica muito claro, porque o termo aquilo está fazendo referência ao cachorro. Então, provavelmente era um cachorro considerado que não fosse bonito, ou então que tivesse uma pelagem diferente, uma raça diferente, e aí as pessoas estavam ali diminuindo. Letra C. Fábio fez uma prova sem saber que passar não é para qualquer um. Então, novamente, aí o termo qualquer um está fazendo referência a Fábio. Então, está desmerecendo o Fábio, diminuindo a conquista ou a capacidade do Fábio. E a letra E, tudo bem que eu não compareço em todas as reuniões do grupo, mas me chamar de interesseira já é demais. Então, aí já está bem claro também. Então, todas essas opções estão sendo pejorativas. A única que não é a letra D. Falam que a crise veio para nos afundar, porque ela surtiu um efeito rebote. Então aqui eu estou simplesmente utilizando o pronome ela para me referir à crise, mas não estou aqui me posicionando dizendo se ela é boa ou ruim, eu simplesmente estou fazendo uma referência. Quero chamar a atenção de vocês também para o quadrinho do Aprenda Mais.
falando sobre o uso dos sinônimos, tá? A relação de sinonímia entre as palavras deve considerar sempre o contexto de uso e, fundamentalmente, as relações de sentido expressa. Por exemplo, as palavras homem e garoto tanto podem apresentar relações de sentido semelhantes quanto opostas. Então, eu tenho 2 exemplos. Primeiro, nasceu meu garoto, é um homem. Então, aí nós temos uma certa semelhança. Agora, na segunda, tenho 30 anos, sou um homem, não sou um garoto. Aí nós já estamos com sentido oposto, né? Porque entende-se que garoto e homem têm uma diferença de amadurecimento muito grande. Então, nesse segundo exemplo, homem e garoto foram colocados como antônimos, né? Sentidos contrários. Enquanto que no primeiro exemplo, garoto e homem estão como sinônimos, né? Sentidos parecidos. A página seguinte nos traz a 4ª questão. Ela é um pouquinho extensa, vou diminuir um pouquinho aqui o zoom, só para vocês poderem enxergar a questão completa. E ele pede para a gente preencher as lacunas do texto Ártemis. E nós precisaríamos completar os espaços sempre alertando o sentido da coesão, né? Se tinha relação parecida às palavras e se fazia sentido. Então, eu vou aumentar aqui o zoom para a gente poder ir parágrafo por parágrafo. Então, Ártemis. Deusa da natureza selvagem, Ártemis era irmã gêmea de Apolo. Nascera como ele dos amores de Zeus com Letó, uma mortal. Sua atividade favorita era a caça e, por isso, de manhã até à noite, ela percorria os vales e as florestas num carro puxado por 2 cervos. Gostava de viver nos lugares selvagens, longe das cidades e dos homens, tendo como única companhia caçadoras que haviam feito voto de castidade. Um dia, voltando de uma caçada proveitosa, Ártemis se preparava para banhar o corpo cansado nas águas claras de uma fonte. As companheiras tinham acabado de lhe tirar as armas, as sandálias e a túnica, quando de repente apareceu um jovem caçador chamado Acteon. Ele se espantou tanto quanto a deusa e se deteve, fascinado com o espetáculo. Sem suas armas, Ártemis não podia reagir. Com um gesto rápido, tapou a nudez e jogou água na cabeça do caçador, enfeitiçando-o. Imediatamente surgiram chifres na testa do infeliz. Seus pés se transformaram em cascos e o corpo se cobriu da pelagem de um cervo. Acteon quis gritar, mas sua voz já não era humana, então fugiu. Seus próprios cães, não reconhecendo o dono, correram atrás dele, fincaram-lhe os dentes e o dilaceraram. A deusa se mostrou cruel, porque não suportou a ideia de ser vista nua por um homem, mas também sabia ser uma deusa prestativa e oferecer sua proteção, em particular às grávidas. De fato, desde pequena, ela se revelara hábil na arte de auxiliar uma mulher a dar à luz. Mal saíra da barriga da mãe, Letó ajudou-a no parto de Apolo, o irmão gêmeo. Vejam que aqui, gente, nós estamos tratando sobre mitologia, então nem todas as informações que são transmitidas aqui nos mitos, elas são possíveis de acontecer na vida real. Lembrem-se que nós estamos falando sobre deuses, semideuses, né? Todas essas divindades que, obviamente, na vida real não teriam tal comportamento. Então, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje, que continha a correção da nossa atividade. Bom feriado para vocês, porque essa é a nossa primeira e última aula da semana. Nos encontramos na semana seguinte, se Deus quiser.